Muito bem, estamos de volta para o último bloco do nosso Tribuna Livre desta sexta-feira. Lembrando que há uma reprise no sábado, às 8h45 também. Se você não tiver a oportunidade de assistir na sexta, assiste no sábado. O tema é o sistema prisional e a audiência de custódia. Como é o último bloco, vou passar logo a palavra para o Dr. Valdir Perazzo, que ele fazia uma consideração para a gente formalizar uma citação bíblica, inclusive, relacionada ao tema. Dr. Valdir Perazzo. É porque Narciso ficou preocupado, temeroso, de que seu juiz conceder liberdade ao preso e ele vir a cometer um crime. Nem Deus se preocupou com isso, Narciso. Quando Caim perguntou a Deus se alguém poderia castigá-lo porque ele tinha cometido o seu crime, né? Deus se recusou a puni-lo por antecipação. Eu não posso punir alguém porque ele vai cometer um crime. Então, nem Deus quis punir Caim porque ele pudesse vir a cometer um novo crime. De forma que o juiz pode ficar absolutamente tranquilo. Gostei dos seus conhecimentos teológicos. Se um preso reunir condições técnicas, primário, sem antecedentes, tem residência fixa, tem condições de trabalhar, e o juiz se dá conta disso, o juiz é obrigado a conceder. É obrigado a conceder. Até porque a prisão é uma medida excessiva, né? O juiz hoje fica numa posição muito ingrata. Porque, e a polícia gosta de usar muito isso, nós prendemos, a justiça libera, né? Na audiência de custódia, sim, vai haver muito isso, né? De que, não, mas nós prendemos. Agora, a sociedade precisa entender que um preso, no sistema prisional que nós temos hoje no Brasil, quanto mais tempo ele demora na cadeia, mais bandido, digamos assim, ele vai sair. Sim. Porque o sentido da ressocialização, que seria o objetivo maior de uma prisão, ele não é cumprido no Brasil por uma série de fatores. E aqui seria muito longo a gente colocar todos os problemas e não está ocorrendo a ressocialização. Ao inverso, nós estamos criando cada vez mais uma universidade do crime dentro das universidades, dentro dos presídios brasileiros. Mas a sociedade não, a sociedade é vingativa. Cometeu o crime, ela quer que fique lá cada vez mais. E quando sai um monstro. Eu gostaria de ouvir. Deixa eu aproveitar essa sua ponderação para tentar novamente dizer como que funciona o sistema de audiência de custódia. A audiência de custódia é uma audiência de apresentação do réu que acabou de ser preso em flagrante para o juiz avaliar o que fazer com aquela prisão. Isso hoje em dia já acontece. Toda vez que alguém é preso, o delegado prepara toda aquela papelada da prisão, que é chamada de auto de prisão em flagrante, e leva ao juiz. Hoje isso já acontece. E o juiz, analisando aquilo, decide o que fazer. Se vai manter a pessoa presa ou se vai conceder alguma daquelas outras medidas cautelares, fiança, prisão domiciliar, enfim, monitoramento eletrônico, tornozeleira, enfim. A diferença com a inserção da audiência de custódia é que essa avaliação vai ser feita na presença do réu preso, que está ali preso. Do seu advogado. Seu advogado e o promotor de justiça. Vão estar presentes o juiz, o promotor, o advogado ou o defensor público. Normalmente vai ser defensor, porque aqui no Acre a maioria 99% é assistida por defensor público. E ali o juiz vai fazer o que já faz hoje, que é avaliar aquela papelada com um dado a mais, que é aquela pessoa na frente dele, que é o preso. Com uma vantagem que vai inibir, evidentemente, por esse controle maior, eventuais abusos. A audiência de custódia, quando foi pensada lá há mais de 40 anos, quando começou-se a discutir, era muito mais preocupada com os abusos, com os abusos policiais. Né? Pelas omissões também. Na verdade, só vai antecipar
Uma audiência que, obviamente, iria recorrer só que mais tarde, ou ocorrer só que mais tarde, né, doutor? É porque, permita-me, o senhor continua em seguida. É bem diferente, como colocava o doutor Valdir Perazzo, é bem diferente, o delegado escrever lá, preso por roubou 3 latas de leite. Outra, ele dizer na sua frente, eu roubei 3 latas de leite porque meu filho está com fome. Tem uma diferença enorme isso aí. O que eu acho que precisaria ficar muito claro para a comunidade é que a audiência de custódia não é a invenção do Tribunal do Acre. Isso o Tribunal do Acre apenas está tentando discutir com a sua administração. Hoje a gente tem no Tribunal do Acre 3 grandes mulheres na direção, a desembargadora Cesarinete, a desembargadora Denise, a desembargadora Regina, e o tribunal resolveu estudar um jeito de aplicar aqui no Acre a audiência de custódia, como todos os tribunais do Brasil estão fazendo, porque o CNJ está cobrando. E nós vamos encontrar um jeito, a gente ainda não tem uma fórmula. O Tribunal de São Paulo encontrou um jeito, o Tribunal do Espírito Santo encontrou, e aqui a gente também está debatendo, a Corregedoria, a presidência do tribunal, o Poder Executivo precisa dar a sua contribuição, porque essa audiência exige muito do Poder Executivo, na movimentação de preso, para cá, para ali, para a audiência. Então a gente precisa dessa contribuição. O Poder Judiciário não tem como fazer a audiência de custódia sozinho. Daí a ideia de chamar todas as instituições para o debate, essa reunião que o doutor Valdir Perazzo acabou de citar, ela foi feita com esse objetivo, de um primeiro contato para trocar ideias, né, e encontrar um jeito de fazer aqui no Acre aquilo que o CNJ quer que os tribunais façam. Isso é irreversível, né, doutor? Eu diria que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta porque é um tratado internacional que precisa ser cumprido, porque o CNJ, que é o órgão de cúpula administrativo do Poder Judiciário, está cobrando, e o Supremo Tribunal Federal, que é o outro órgão de cúpula judiciário, está apoiando. Então, nesse quadro, me parece um caminho sem volta. O que a gente precisa encontrar é o bom modelo, o bom jeito de fazer, o jeito mais eficiente. A audiência de custódia não é para soltar ninguém. A audiência de custódia é para avaliar a prisão como já é feita, com esse dado a mais, que é o contato pessoal do preso com o juiz e o promotor e o defensor. Não é só com o juiz. O preso, se a gente for lá na penal, consultar, se o programa fizesse uma pesquisa entre os presos, pegasse um universo de 100, 200 presos, quantos já viram um defensor público, quantos já viram um promotor, quantos já viram um advogado? Há muitos lá que nunca viram nenhuma dessas pessoas, que vão ver no dia da audiência do processo, que vai levar 4, 5, 6 meses, exatamente, enfim. E o objetivo é exatamente acabar com essa situação, né, doutor? Sem dúvida. Diminuir pelo menos essa quantidade absurda de provisórios. Como nesse caso, por exemplo, que dos dois apresentados, um já foi 50%. Já foi. Olha, o Narciso. E o outro? Eu gostaria apenas de dizer aqui o fundamento legal da audiência de custódia, não é? A audiência de custódia, como eu tinha dito, o doutor também tinha repetido, ela tem previsão em 2 tratados internacionais, cuja dicção do primeiro eu gostaria de trazer a discussão, exatamente para que a população saiba disso. Qual é a previsão? É muito simples aqui a redação do Pacto de São José da Costa Rica. Diz o seguinte: toda pessoa presa, detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Então, não basta o auto de prisão em flagrante chegar à mão do juiz, ao defensor, ao promotor. Muitos juízes, promotores, até advogados mesmo, dizem, olha, essa previsão do Pacto São José da Costa Rica já está contemplada na obrigatoriedade pelo Código de Processo Penal, no artigo 306, de que a comunicação é diferente. Uma comunicação, o juiz pode saber que uma pessoa está presa, é diferente do juiz ter contato com aquela pessoa que está presa. É tanto o Narciso, Gerson, o preso, a maior ansiedade dele enquanto tal é chegar à presença do juiz. Essa é a maior ansiedade
psicológica do preso. É o momento mais esperado. Esse é o momento mágico, dele contar a história mais dele, esperado. dele. Então ele já tem a oportunidade. Você quer conhecer se um país é um país democrático? Observe como o Estado trata seus presos. Isso quem dizia. Mas eu acho importante também registrar que a maioria dos países mais modernos já tem. Aqui na América Latina, Equador, o Equador tem, México, a China Peru. tem, a China não, perdão, a Colômbia tem. Então o Brasil está atrasado nisso. O Brasil está atrasado. 23 anos. E outra coisa, Narciso, a audiência de custódia já existe no Brasil para menores. Não é assim chamada, mas é o ato, com a diferença que lá não é apresentada ao juiz, e sim ao promotor de justiça. Que, aliás, alguns países fazem essa apresentação ao promotor de justiça. Não sei se seria o modelo ideal, mas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor, quando ele é preso, é feito auto, apreendido, para usar o termo que a lei usa, né? Ele é levado à presença do promotor. Ele tem que ser levado à presença do promotor, o promotor o atende e, a partir dali, toma um caminho perante o Poder Judiciário. Se pede doutor, o Pacto de Saúde da Costa Rica, que eu li hoje pela manhã, ele fala sem demora, né? Sem demora. Sem demora. Apresentado Só sem que demora. Quase de imediato. O nosso jeitinho brasileiro, o sem demora pode ser daqui a um mês, 3 daqui a 2 dias, meses. 4 dias, 2 meses. Só que já existem alguns 6 países meses. da América do Sul que esse sem demora já foi temporalmente definido, 24 horas. 24 horas. Aliás, existe um projeto do senador Valadares de Sergipe que já altera o artigo 306 do Código de Processo Penal para dizer que é em 24 horas. E um substitutivo do Capiberibe que disciplinou toda essa matéria. Então, esse é o melhor substitutivo do projeto do Valadares, é o do Capibaribe, que já disciplinou em quanto tempo tem que ser feito, quais são as condições, o que é que o juiz pode fazer, que o preso não pode falar e se incriminar naquela audiência. O que ele disser, você falou há pouco tempo, Osmi, eu roubei uma lata porque eu estava com... Isso é mérito, não pode ser discutido nessa prisão. Na prisão vai ser discutido apenas se o juiz tem ou não tem condições de garantir ao preso possibilidade dele responder em liberdade ao processo. Não se discute o mérito. Não se discute o mérito, né? Então, isso é que eu acho positivo. Só é apenas a legalidade da prisão. E sim possibilidade do preso responder em liberdade. Isso possibilita, inclusive, uma otimização de tempo e, principalmente, recursos, que é o que tanto se fala, né? Que não há recursos ou que se gasta muito para manter o sistema. À medida que não leva um cidadão desse para dentro do sistema, ele não está gastando, ele não está usando daquele recurso lá dentro do sistema. A tornozeleira custa R$300 por mês, o preso custa R$2.000. Mas é isso que eu queria perguntar ao doutor Edinaldo. Por que se usa tão poucas penas alternativas no Brasil, de uma forma geral? Olha, Osmi, a percepção que eu tenho é que até é bastante usada a pena alternativa. Ocorre que o sistema de controle da pena alternativa, aí eu já tenho assim minhas reservas, ele é muito falho no Brasil inteiro, a gente não consegue ter um acompanhamento muito eficiente. Mas eu não vejo isso assim de que a gente usa pouco, eu acho que a gente usa muito. O que eu acho que talvez não está acontecendo... Mas qual é o percentual que nós estamos usando hoje? Os números eu não sei te falar, mas a gente usa muito. O Poder Judiciário no Brasil inteiro usa muito as penas alternativas. Mas para crimes de menor potencial ofensivo, crimes mais não leves. Para aqueles crimes que implicam na prisão. Nos crimes que implicam a prisão, a regra quase tem sido a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. É tanto que o problema do Conselho Nacional de Justiça foi constatação que houve uma reforma em 2011 para reduzir as prisões provisórias, dizendo, senhor juiz, você só pode manter essa prisão se ela for preventiva. Mas aí virou a regra, lamentavelmente virou a regra e não deu certo. É por isso que o Conselho Nacional de Justiça está agora tentando trazer e implantar a audiência de custódia para ver se as pessoas não ficam sistematicamente presas. Essa questão das penas alternativas, no fim de semana, a eu imprensa nacional não mostrou essa avaliação do Valdir totalmente, né? Mas eu respeito muito. Eu não diria que virou a regra. O Judiciário faz essa observação, esse controle. Acho que a audiência de custódia vai melhorar isso, né? Não tenho nenhuma dúvida. O CNJ, creio que está no caminho certo. Nós vamos encontrar um jeito aqui, a administração do Tribunal de Justiça do Acre vai encontrar um jeito, sim, de fazer, logicamente com o apoio do Poder Executivo. O Poder Executivo precisa ajudar
Porque se ele não ajudar, não tem como fazer, porque o Poder Judiciário não tem como montar o sistema, não tem como levar o preso para cá, para colar, e isso o Poder Executivo A tem audiência que de custódia o senhor é um falou, caminho, pois não. Só concluindo aqui, o senhor falou na questão das penas alternativas, essa questão do controle, no fim de semana, a imprensa mostrou no Mato Grosso do Sul uma pena alternativa em que presos condenados estavam indo para uma sessão do Daime e totalmente desacompanhados. Inclusive gerou alguns protestos, mas como fazer? E o juiz da Vara de Execuções Penais disse que, olha, nós temos que tentar medidas de penas alternativas, não tem que dar crédito. Eu diria não sei se o senhor teve a oportunidade de ver. Essa situação que o Osmir já comentou, tudo tem um custo. O custo do controle dessas penas, ele não é assim de graça. Não, perfeito. Aí a pergunta que se coloca, nós queremos pagar por isso? O povo quer pagar por isso? Porque são decisões políticas, e eu estou usando aqui a palavra política no bom sentido da palavra. Agora, Narciso, eu faço um comentário aqui, é bem rápido, permita-me. Sei que alguma coisa, audiência de custódia já é um caminho, mas precisamos encontrar outros, como o senhor mesmo colocou, porque, Narciso, só para você ter uma ideia, o número de presos, falta repetir, hoje é 4 vezes mais o registrado há 20 anos atrás. Atualmente há 280 detentos por 100 mil habitantes. Em 1993, a proporção era de 85 por 100 mil habitantes. Olha a disparidade, então alguma coisa tem que ser feita. Só quero fazer uma observação assim, que o nosso tempo está acabando, para a gente sintetizar um pouco a discussão. Pode prosseguir, né? Doutor Perazzo e o doutor Edinaldo, eu vejo também um outro problema que complica a situação do sistema previdenciário no Brasil, notadamente no Brasil. Construir uma escola, um hospital, uma praça, uma quadra de esporte, muitas vezes o governador, o prefeito, tem o prazer de inaugurar E levar uma banda de música. e levar uma banda de música, Colocar placa. estimula. Mas não me recorda que nem o governante tenha ido à inauguração de uma penitenciária. Levando banda de música, só É verdade, Narciso. Em síntese, governo não gosta de gastar dinheiro com esse sistema. E é um sistema caro. Claro. É um sistema caro. Caríssimo. Então, isso também não é um problema, não. É um gravíssimo problema, sem dúvida, que é um gravíssimo problema. Mas existem outros interesses no sistema penitenciário, que não vai o caso a gente discutir aqui. Agora, doutor Edinaldo, existem outros interesses. Agora, doutor Edinaldo, claro, eu até faço uma correção no que disse. Eu disse que quase se tornou, a prisão preventiva quase que se tornou uma regra. Mas havemos de convir que em 2011, né, tínhamos 500 mil presos e se introduziu a obrigatoriedade da conversão ou não da prisão em flagrante em prisão preventiva exatamente para esvaziar o sistema penitenciário dos presos provisórios. Mas ao invés de esvaziar, nós passamos de 500 mil e estamos atualmente com 711 mil presos no Brasil. Né? De certa forma, aumentou. Então, eu não diria que foi uma regra, e eu também não estava nenhuma crítica. É um número que precisa ser avaliado com vários outros. É verdade, com vários outros. Mas a minha também não seria uma crítica ao Poder Judiciário do Acre. É o Brasil, é o problema todo. Aqui no Acre, a gente tem observado um crescimento constante da população carcerária. E isso deve incomodar a todos nós, mas a gente não deve pensar que só a quantidade. E vamos agora, não é assim também, deve ser, tem que ver por que essas pessoas estão presas e quem tem que ficar preso tem que ser preso, claro, mesmo. Com certeza. Isso requer um aprofundamento maior na discussão, até porque envolve uma série de questões, né, doutor? Questão socioeconômica, questão cultural, uma mudança de mentalidade. Mudança de paradigma. Né? Eu sei que você está encerrando, mas eu não poderia deixar de agradecer aqui o nosso diretor, o doutor Edinaldo, ao Valdir, por trazer esse assunto para mim, importantíssimo para a discussão com a sociedade. Tá? E por último também, você curtinho. Eu poderia fazer umas considerações finais. Vai fazer.
Eu gostaria, Pelado, que você, ou com o doutor Edinaldo, ou com qualquer outra figura do judiciário, trouxesse aqui também para ele discutir isso. Embora eu não sei se aqui no Acre isso acontece na intensidade que acontece nas penitenciárias do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, é o domínio das organizações criminosas intramuros das penitenciárias. É um tema interessante. Para mim, isso, a quantidade de telefone celular, a comunicação do preso. Estamos duplamente reféns do crime. Né? É verdade. Eles se organizam, determinam, sentenciam de morte pessoas, eles, os presos-chefes do poder. Sim, sim. Esse é um tema interessante. Pois tanta palavra do senhor aí para o senhor fazer. Olha, na realidade, nas minhas considerações finais, eu gostaria novamente de renovar minhas homenagens à TV Rio Branco por essa importante decisão. Agradecer ao doutor Edinaldo que aceitou o meu convite, eu que convidei o doutor Edinaldo, e ele prontamente aceitou para participar. Eu estou muito lisonjeado e feliz com essa iniciativa dele de vir participar como juiz de um programa dessa natureza. Mas gostaria também de parabenizar a doutora Longini, Regina Longini, o doutor Daniel Bonfim, doutor Leandro Gross, e até fazer uma proposta. Eu acho que toda discussão tem que terminar numa proposta. Que o próprio Poder Judiciário, através dessas personalidades que estão dando essa contribuição imensa para que essa audiência de custódia seja implantada, que se fizesse audiências públicas no Estado inteiro. O próprio Poder Judiciário, liderado por essas personalidades, fizesse audiências no Estado inteiro, esclarecendo a população, porque sem o apoio da população, dificilmente a gente vai conseguir emplacar isso. Que as câmaras de vereadores, as casas legislativas também fizessem audiências públicas sobre esse tema. E finalmente, Narciso, como você disse que eu poderia ser interpelado pelo Partido Comunista, pelas minhas afirmações, eu quero dizer que só se for o Partido Comunista da Rússia, que já se está extinta, porque a resolução é do Partido Comunista da União Soviética, que baixou uma resolução em 1933 e que a intelectualidade brasileira, do Partido Comunista ou não, passou a idealizar a criminalidade e a delinquência. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Valdir Perazzo, pela sua participação. Obrigado, Narciso. Doutor Edinaldo, fazer alguma consideração? A gente agradece a sua participação. Queria sugerir aqui a todos vocês que convidassem outras personalidades para tratar desse assunto da mais alta importância. Eu aqui apenas me represento, eu não represento aqui o Poder Judiciário. Seria interessante convidar a nossa presidente, desembargadora Cesarinete, nossa corregedora, desembargadora Regina, nossa vice-presidente, porque essas pessoas, essas três grandes mulheres é que representam o Poder Judiciário do Acre hoje. Eu não, eu estou aqui me representando, todas as opiniões que eu aqui externei são apenas minhas. Do juiz. O importante é abrir o debate, criar o debate. E a sugestão que o senhor colocou, audiências muito bem-vinda, de audiências públicas, portanto, ao Tribunal de Justiça já, a palavra. Osmir. Não, eu já comentei, eu já fiz o agradecimento. Eu acho que o doutor Edinaldo, ao aceitar vir aqui debater isso, não está vindo como juiz, como cidadão e, acima de tudo, como criança. Então, muito obrigado aos senhores. Obrigado. Muito obrigado aos senhores pela presença, muito obrigado a você de casa que nos acompanhou. Lembrando que no sábado nós teremos a reprise às 8h45 do Tribuna Livre com esse tema importante. E nos próximos estaremos trazendo também outros temas sugeridos aqui, inclusive pelos nossos convidados. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom fim de semana.